The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bem, bom dia a todos. Espero que vocês estejam escutando. A gente tem um painel aí que abre para vocês, que é painel de questões, e se vocês quiserem comentar alguma coisa nas questões ou chat, só confirmando, podem comentar. Bom, bem-vindos a essa terceira edição de nosso Webinar Series. A gente tem uma série de webinar que começou no ano passado. Meu nome é Christian Medeiros, sou o General Manager da Objetivo Lune para a América Latina. E hoje vamos estar vendo a trajetória do Planet Press, né? Desde o Planet Press Suite até a nova tecnologia, o Well Connect. Vamos lá. A agenda, ela começa com a visão geral da Objetivo Lune. A gente vai passar depois com a trajetória do Planet Press, as ferramentas, o que é que mudou na ferramenta comparado com a versão anterior. Esse comparativo, nós vamos fazer um comparativo mais detalhado de como, tanto essas novas funcionalidades como Data Mapper, o que é que mudou no design, no workflow, as linguagens suportadas e o job output que tem disponível no Connect. Uma visão geral desse OL Connect, da nossa versão, a tecnologia, o que é que evoluiu, né, nessa tecnologia e as notas finais. Também vou abrir, durante a apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no painel de perguntas, que aí eu vou fazendo uma pausa e eu vou lendo e respondendo, tá? Pessoal, a Objetivo Lune, só um resumo sobre a trajetória, iniciou há mais de 25 anos na criação e desenvolvimento de software, né? Hoje temos mais de 25 mil clientes, suportados por 240 funcionários, que, através de canais, né? A principal venda nossa através de canais, e distribuídos em mais de 115 países. A Objetivo Lune nasceu na cidade de Montreal, província de Quebec, no Canadá, em 95, e desde o início procurou criar uma tecnologia que libertasse o cliente de códigos complexos, ao criar uma interface gráfica, gerasse linguagem de impressão naquela época, né? É uma linguagem de impressão com funções avançadas, complexas, sem querer, sem que o usuário conhecesse essa linguagem de impressão. Na época, o PostScript foi a primeira linguagem de impressão que suportamos, mas hoje o Connect suporta praticamente todas as linguagens de impressão disponíveis no mercado. Tá? Então, a gente vai passar agora por uma trajetória. Como é que a trajetória do Plant Press? A trajetória do Plant Press, na verdade, ela se confunde com a trajetória da Objetivo Lune, porque, na verdade, a Objetivo Lune nasceu junto com o Plant Press 1, que foi a primeira versão do Plant Press, que é uma versão DOS, em 95. Em 96, lançamos a versão Windows do Plant Press, o Plant Press 2. E, e aí teve um período de maturação do software, e em 2000 foi o lançamento da Plant Press Suite 3. Essa versão foi o grande boom da empresa. A empresa, por exemplo, em 2003 foi classificada como a Fast 500 das 500 empresas que mais cresceram na América do Norte. Ganhou um prêmio do Banco Nacional do Canadá de melhor empresa do ano no segmento pequeno negócio. Então, realmente, o Plant Press Suite 3 foi uma versão gráfica muito aceita no mercado. A gente alavancou na época o mercado de dados variáveis, né?
que é o que tô colocando, a gente colocou aí em cima, do VDP a transformação, VDP Variable Data Printing, que é a impressão de dados variáveis, até a transformação digital de hoje. A gente tem essa trajetória do Plant Press, né, muito baseada nessa versão 3 aí, foi muito importante para o crescimento da empresa. E em 2004 lançamos a versão 4, ao mesmo tempo que adquirimos a Atlas Software, na Netherlands, né, Países Baixos, são os criadores do Printshop Meio. Com isso a gente teve uma expansão mundial muito forte, porque o Printshop Meio, considerado o software de dados variáveis mais fácil do mundo, ele ganhou, ele tem uma base instalada muito forte para impressão de dados variáveis para o mercado do transacional, marketing direto. Então a gente teve uma expansão forte aí na aquisição da Atlas Software. Em 2005 lançamos o Plant Press Suite versão 5. Em 2007 veio a versão 6, tanto do Plant Press Suite como do Printshop Meio, e criamos um Printshop Web, que era uma loja web to print na época, mas hoje, com o e-commerce e com o Connect, a gente substituiu já não existe mais o Print Shop Web. Em 2007, começamos o nosso escritório da América Latina, foi quando eu também fui incorporado à empresa, e o Didier, que é o nosso CEO atual, um dos fundadores e quem criou o Plant Press, ele ganhou o prêmio Vigil Desjardins como CEO do ano em 2007. Em 2009, lançamos a versão 7, ou seja, a versão 7, ele tem 11 anos, minha gente. Essa versão 7 tem 11 anos. Estamos em 2020 e ela foi lançada em 2009. Foi também de muito sucesso. Juntamente, 2 anos depois, lançamos o Printshop Meio, a versão 7 também, que está até hoje. Também, que foi a versão que parou também o Printshop Meio Suite. Em 2011 também nós adquirimos a Printsoft Austrália, que é os criadores do Press-Suite, e com isso nós adquirimos o expertise na área de produção com a FP e PDS. Foi quando adquirimos o Printsoft, né, nessa época. Em 2015 lançamos a versão já com a nova tendência mundial de transformação digital, indo para o digital. Já tivemos uma já tivemos uma questão de release desse Caption, e aí lançamos o Elconnect com o Caption on the Go, essa nova família de produtos com a tecnologia Elconnect. Então, com isso, a gente, ou seja, já 6 anos depois do lançamento do Suite 7, que conseguimos fazer já com a visão de digital e de novas tecnologias, e incorporando também todas as outras empresas que a gente comprou a nível mundial. Só foram várias empresas, cada uma tinha sua tecnologia. O Wellconnect, ele juntou todas as tecnologias e lançamos ele em 2015. O Objetivo Lune foi classificada também como uma das 300 empresas mais importantes da província de Quebec em 2015. Em 2017, a gente lançou o Connect Send. Eu vou falar um pouquinho mais para quem não conhece. Mais para frente, eu vou falar sobre o Connect Send. O 2018, lançamos o El Connect 2018.1 e ponto 2, que a gente mudou a nomenclatura do software também nessa época, para ficar uma visualização. A gente lança 2 grandes versões por ano, que são versões que trazem funcionalidades novas. E os updates, por exemplo, 2018.1, ponto 2, ponto 3, são updates que aí é correção de bugs e atualizações. Isso a gente vai lançando ao longo dessas 2 versões aí. Em 2019 também, com a versão 2019.1 e ponto 2, a gente lançou Solution Package, que é Accounts Receivable, contas a receber, né? Proof of Delivery, que é o comprovante de entrega digital, com todo monitorado desde o início da saída do estoque até a entrega final do cliente, sendo utilizada com o nosso Caption on the Go, que é o nosso gerenciador de formulários eletrônicos transacionais mobile. O Elconnect Send, que a gente usa para Ad Hoc Mail, que é para birôs de impressão de dados variáveis, que remotamente você consegue enviar dados
com segurança pela internet. Então a gente também lançou um pacote para isso, e outbound e-mail, tá? Em 2020, a gente está com um planejamento que, devido ao Covid-19, a gente atrasou um pouquinho, que seria para abril, a nova data é junho de 2020, lançar a versão 2020.1, com mais novidades, com mais tecnologia, e vamos lançar um novo Solution Pack, que é Correspondence Management, que é uma solução muito interessante. Aí mais para frente, nos próximos webinars, a gente vai estar falando dela também, do Solutions Package, tá? Que é uma solução voltada ao mercado de seguro, para controlar gerenciamento de reclamação, etc. É muito interessante. Eu vou estar falando mais para frente sobre isso. A visão geral do Connect hoje, a tecnologia Connect gerou 3 produtos principais. Para conservar exatamente o conceito de cada um desse mercado, o Principal Mail Connect continua sendo um software desktop, tá? Que nem o Principal Mail Suite era, continua sendo desktop. Ele não tem workflow, ele tem a capacidade de imprimir, né? Dados variáveis, imprimir marketing direto, aplicações promocionais também, transacionais. E essas aplicações promocionais de marketing direto, ela pode também ser enviada por e-mail. E aí o Principal Mail Connect, apesar de não ter um workflow, porque ela não tem um workflow, né? Ela só tem um designer que faz a composição e tratativa dos dados. Ele pode conectar com servidores de envio de e-mail, né? Com servidores que controlam essa questão de anti-spam. A gente vai estar falando um pouquinho mais para frente aí também desses servidores. E aí o Plant Press Connect continua com seu conceito de trabalhar máquinas de escritório e máquinas de produção de folha solta, né? Não aquelas máquinas de rolo, e também com o conceito de trabalhar Office, né? Então, e o Press Connect, na verdade, ele incorporou o workflow que era do Plant Press Suite, ele incorporou o workflow para toda a automatização de processo, porém também tem a tecnologia FP e PDS. Essa é a principal diferença. O Print Manager ele vem com o Press Connect, que é um gerenciador de filas de impressão. Você pode centralizar todas as impressões no Print Manager e o operador arrasta o job de impressão no momento que for produzir. Então, esse Print Manager ele vem com o Press Connect e vem também com o Principal Mail Connect, quando o Principal Mail Connect tem também uma opcional AFP e PDS, tá? Para impressão. Um componente novo que não tinha no Plant Press Suite é o server. É um servidor mesmo. Por quê? Porque o Connect, além de imprimir tanto o Plant Press, os 3, né? Principal Mail, Plant Press e o Press Connect, o Plant Press Connect e o Press Connect, eles têm esse componente server junto com o workflow. Eles rodam, esse serve página web, por exemplo, personalizada para algumas aplicações em background que necessitam dentro de um portal de um cliente, tá? Então isso aí a gente também incluiu esse novo componente que não tinha na Plantpy Suite, e ele é muito rápido em termos de processamento. O Press Connect também possibilita expandir máquinas. Você pode ter esse Server Extension, que você pode comprar esse Performance Pack, que são máquinas extras. Se aquela máquina, aquele servidor principal, tem um fluxo principal, e você pode adicionar 3 servidores, que são 3 máquinas, para processar o workflow do servidor principal. Então fica um servidor master e 3 escravos para poder trabalhando exclusivamente para esse servidor. Mas você só trabalha você faz o fluxo em uma máquina no servidor principal. E o processamento é distribuído. Então com isso você ganha capacidade de produção também. Isso aí para a missão crítica para trabalhar com altos volumes de produção. Tá ok? Essa é uma visão geral. O Caption the Go é o nosso o app mobile nosso, que é um gerenciador de formulários eletrônicos transacionais. Ele fica no meio do processo, ele não é uma captura. Muita gente confunde
software de captura com Capture on the Go. Ele na verdade, está no meio de um processo. Num processo específico, eu preciso capturar um aceite de um cliente ou capturar uma assinatura de uma entrega. Então, vai para um entregador, isso volta e dispara outro processo, como um e-mail ou atualiza um dashboard na web que está sendo monitorado pelo back-office, ou envia um e-mail, ou envia uma SMS dizendo que foi recebido aquela mercadoria. Então, isso tudo pode ser feito a nível de workflow, tá? Vou agora entrar nos detalhes, vamos entrar agora nos detalhes, para quem já está acostumado a trabalhar com Planet Press Suite, conhece muito bem essas interfaces aí, que eram os principais componentes lá da ferramenta, da versão 7, né, do Planet Press Suite. Se eu só botar aqui um spotlight aqui para mostrar para vocês. Essa document design era onde a gente fazia tanto o template como estabilizava os dados, como toda a parte de avançada de acabamento, duplex, frente e verso, grampeamento, era tudo feito a nível de document design. E tínhamos também a automatização de processos, o workflow, que automatizava, pegava, capturava um arquivo de uma pasta e passava isso criava um documento para uma outra pasta, mandava um e-mail, enfim. Isso tudo a gente já conhece, que é da versão Suite. O que é que mudou na versão Plant Press Connect e Press Connect principalmente? Como o Pinch Make Connect não tem workflow, eu não estou incluindo nessa comparação, porque eu estou comparando o Plant Press Suite, que tem um modo design workflow, com os novos componentes. O workflow é até o mesmo aparência do workflow da versão 7, sendo que esse workflow tem componentes novos de Connect, que não tem na versão Suite, e toda melhoria, como por exemplo, conectar um servidor de e-mail com segurança via SMTP com segurança, esse tipo de tecnologia nova, isso não está também, não foi. O Suite 7 parou lá atrás. A última atualização foi em 2015, 5 anos já. E aqui toda a melhoria de tecnologia ela está sendo feita a nível de workflow e de design da versão nova. O design mudou também, porque o design agora ele é o design com outro tipo para não somente suportar impressão, mas também suportar as outras conectividades, outras saídas, como e-mail transacional HTML e web transacional também. Isso, ele foi alterado para a tecnologia, a gente teve que construir um design novo para suportar as novas tecnologias com as novas tendências, né? Então, vamos ver o primeiro comparativo aqui. Os dados. Os dados no Plant Press Suite, ele era junto com o template, né? Na verdade, o template do Plant Press Suite, ele tem tanto o layout, como a composição, como a estabilização dos dados. Então, a gente tinha essa janela que a gente fazia toda a parte de estabilização dos dados e usava dentro do template. Na versão Connect, com tanto o Planet Press Connect como o Press Connect, a gente alterou, a gente separou esse painel de dados aqui. Agora existe um workflow específico para mapeamento de dados. Então, o que acontece? Se, por exemplo, tivesse uma alteração de dados aqui, o cliente parou de usar texto e começou a usar XML, eu teria que fazer um outro template, seria um outro template. Aqui, com o conceito de data mapper, o que é que eu faço? Na verdade, eu carrego. Primeiro, existe uma inteligência de captura. Foi criada um fluxo de captura de dados, que é muito mais poderoso que simplesmente o Prestock que a gente usava aqui junto com a estabilização dos dados no Switch. Então, esse workflow de dados, ele permite fazer
um mapeamento muito mais complexo, independente do tipo de dados que eu esteja lendo aqui. E esse caso eu estou lendo um PDF, e na direita aqui, se vocês leem aqui, ó, Data Model, é uma estrutura de dados de saída. Essa estrutura de dados de saída é que vai ser usada no template. Não importa se eu estou capturando dados do PDF, do XML, do texto, ele sempre gera uma saída de modelo aqui, modelo de dados. Então, com isso, eu liberto o template do dado, né? Aqui eu tenho o dado amarrado no template, aqui eu liberto ele. E o que é que a gente pode fazer com esse dado, né? Então, se a gente der uma olhada no design, o design está aqui, conteúdo da página, né? Template aqui no suite e dados aqui tudo junto. Agora, o Data Mapper fornece aquele modelo de saída. Por exemplo, no boleto bancário, né? A gente tem padrão, tem o código de barras, tem o cedente, tem o destinatário, tem o endereço. Isso tudo vira um modelo. Não importa se o dado do cliente é texto, se vem do banco de dados, se a gente vai ler um XML, não importa. O template recebe um modelo. E quem está fornecendo é o datamapper. Não importa como. Para o template, eu não tenho que mudar o template quando eu mudo o dado do cliente, né? Isso é muito fácil de visualizar. Eu vou abrir aqui a tela do software para que vocês visualizem isso, possam visualizar isso, tá? Deixa eu só alterar aqui aqui a meu mouse para mouse normal, tá? Ah, vamos lá, aqui, ó. Aqui eu estou na tela do software. Tá? Então, eu estou aqui fazendo o meu template, preview, e o meu dado aqui da direita, ó, Customer ID 6984, né? Ele está sendo capturado de um arquivo texto. Tá lá, 6984. Eu arrasto esse dado para cá, arrasto para cá, e aí eu crio o meu modelo de dados de saída. Uma tabelinha aqui para os detalhes. Então, eu tenho esses steps aqui nessa minha captura de dados, né? Eu vou aqui, procuro a informação do cliente, depois eu vou para o primeiro item, faço um looping de leitura para criar uma tabela aqui de detalhes, são os detalhes dos produtos, e com isso eu vou passar esse modelo, não importa aqui. Por exemplo, esse está com texto, e aí eu tenho minha invoice aqui, que a primeira fatura minha vai para Romeu Lening. Tá vendo aqui? Romeu Lening, tá aqui. É o primeiro nome que tem aqui no meu dado. Eu vou agora mudar esse dado. Em vez de capturar, ó, o Romeu do texto, o cliente decidiu mudar. Então, vou fazer aqui, ó, vou alterar aqui, ó, o meu para esse dado para captura em PDF, tá? Então, vou salvar aqui o meu dado em TXT e vou mudar agora para o PDF. Agora eu estou capturando, o Romeu agora vem num PDF. O cliente decidiu, não vai mais suportar os dados, etc, etc. E agora, eu venho aqui para os meus dados, novamente, aqui para o meu template, e agora estou capturando de um PDF. Faço a conexão dos dois aqui e automaticamente o meu template agora está sendo alimentado por um PDF e não mais por um TXT. Mas para o template não importa. Se eu tiver que mudar o logo, eu mudo no template. Se eu tiver que mudar o dado, eu não mexo aqui. Isso aqui vem de um PDF agora. Antes vinha de um. Está lá o meu aqui, e aqui eu tenho o meu mapeamento dos dados. Não importa como vêm os dados. Com isso, a gente consegue ter uma escalabilidade em termos de desenvolvimento muito forte. A gente tem uma flexibilidade maior com esse modelo, né? Então, é isso que eu estou explicando aqui nesse slide aqui, que os dados já vêm prontos e ele não é incorporado no template. Até porque a gente vai dar uma olhada agora no workflow, como é que isso funciona a nível de workflow. Ó, no plano pré-suite a gente tinha lá, a gente captura lá de uma pasta
o arquivo de dados e pode fazer uma impressão nesse template aqui, ó, cellphone, invoice, LT duplex.ptk, e o mesmo template ele gera um PDF aqui de saída. Isso aqui é um workflow simples aqui do Planet Price Suite. Como é que funcionaria isso no Connect? Aqui dentro desse template, cellphone, invoice, LT duplex.ptk, esses dois templates, aqui dentro tem informações de dados, aqui dentro tem acabamento, se é duplex, se vai fazer que a gente chama de Advanced Paper Render, que é a incorporar gerenciamento de gaveta de cor de papel diferente, se vai grampear, isso tudo está dentro do template. Aqui não. Aqui, olha só o datamap onde ele aparece. Deixa eu só mudar aqui para eu poder mostrar na tela. Olha só, o datamap, eu acho que vocês estão vendo a bolinha vermelha aí. O datamap, ele vem aqui, logo depois da captura dos dados, tá vendo? Quando saiu aqui, ele sai como por exemplo, um XML ou metadados mesmo, entendeu? Ele processou aquele aquele mapeamento que a gente fez lá, que no caso aqui é CSV, poderia ser aquele texto que a gente mudou, aquele PDF, ele capturou aqui. E o que que eu fiz? Dependendo da condição, se o cliente tem e-mail cadastrado, ele manda um e-mail, ó, já cria um e-mail contente aqui com esses dados. Ou seja, esse template que eu estou fazendo aqui de pedido de compra, né? Criando um e-mail contente aqui, ele captura essa informação de dados aqui e ele cria um e-mail. Então, dependendo da condição, se tem um e-mail na base ou não. Então, isso aqui é o suficiente para ele enviar o e-mail. Agora, continua aqui os dados. Aí eu vou criar um contexto de impressão. Nota que esse plugin Create Print Content é o plugin que cria de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com o que a gente fez aqui em termos de layout, tá? Aqui no nosso design, esse é o template. Então, esse template vai ser processado aqui agora, no Print Content. Só que no Print Content vai ter as informações de layout, logo, imagem condicional, os dados, o resumo da nota, o destinatário, código barra, gráfico, todas as informações estão no template. Agora, se eu quiser mudar a impressora, vamos dizer que eu troquei a impressora. Eu troquei o modelo da impressora e o modelo novo tem novas características que o modelo antigo não tem. Então, no Switch, o que é que eu fazia? Eu tinha que editar o template, né? Eu teria que entrar nesse template aqui, cellphone voice duplex.ptk, ir lá dentro e alterar todos os comandos, né? Mudar lá o ppd, que é o arquivo de comandos PostScript daquela impressora específica, para mudar o template aqui. Aqui eu não mexo no dado, eu não mexo no template, eu vou mudar no Create Output. O Create Output é relativo à impressora. Então vejam vocês o cenário que a gente está vivendo aqui, já a diferença de cenário. Eu já estou aqui fazendo um desenvolvimento. Se eu tiver 3 centros de impressões distintas, por exemplo, com 3 tipos de equipamentos distintos em cada centro de impressão, que suporta uma gramatura diferente de papel ou suporta um acabamento diferente, eu não mexo no datamap, eu não mexo no Create Print Content. Eu vou mexer aqui no Create Output. Eu vou mexer só na parte relativa à impressora. Aqui que eu configuro o PPD, as funções avançadas. É aqui dentro que eu faço isso. Então, com isso, eu consigo ter uma flexibilidade maior no meu workflow. Eu posso capturar dados simplesmente para colocar em banco de dados, escrever no SQL da vida. Eu posso colocar esse dado capturado aqui. Eu não preciso nem criar um template para impressão, para e-mail, para web, nem preciso. Eu posso só simplesmente capturar e aproveitar o poder de captura data mining que tem o data mapper e colocar esses dados numa web, num dashboard, ou então simplesmente
colocar ele ou gerar um outro arquivo, gera um outro arquivo para um outro processo. Por exemplo, é muito comum a gente gerar um arquivo para sistemas de gerenciamento de documento, né? Para sistemas com um sistema de SCM. É muito comum a gente ter que processar, criar arquivos para indexar automático as imagens ou os arquivos que a gente está fazendo upload para esses sistemas SCM, né? Então a gente usa muito isso assim, tá? A próxima comparativa é com relação à linguagem. A linguagem Plant Press Switch que a gente tinha era uma linguagem proprietária chamada Plant Press Talk, né? A linguagem padrão específica para o Plant Press Switch. Então a gente tinha lá uma- uns comandos, né? Show Center, Hello World aqui. A linguagem que é usada no novo design do Plant Press Connect, do Press Connect, ele não é o Press Talk, ele é o JavaScript junto com HTML e CSS. São essas tecnologias web que fazem a composição, tanto é usado no Data Mapper para expandir a possibilidade de captura do Data Mapper, como também no template. No template também a gente usa o JavaScript, aí possibilita uma série de novas funcionalidades em termos de HTML, web, e-mail, com com a adoção do JavaScript. E outra comparativa e diferença importante é que o CSS, HTML, JavaScript, você encontra na web inúmeras documentos e referências na web. Na internet você acha referências. Aqui fica mais resumido, o toque ficava mais resumido ao nosso fórum de conversa, ao nosso suporte mesmo do nosso pessoal de suporte. Então, assim, existe uma expansão de possibilidades somente trocando esse tipo de linguagem, suportando entradas, por exemplo, Node.js, que o workflow novo suporta, o antigo não suportava, transacionar JSON com outros sistemas, trocar dados com outros sistemas web, via workflow. Isso hoje é possível, antes não era possível, tá? Então a gente tem essa diferença também nas linguagens de impressão. Com relação ao suporte, né, a tecnologia de impressão também melhorou com a separação de tarefas, mapear dados, criar documento, aplicar os metadados, adicionar acabamento na impressora, né? Como é tudo separado, por exemplo, aqui o que eu estava comentando. No Switch, a gente tinha que carregar aqui o PPD, né, da impressora, e aí com esse PPD da impressora você tinha acesso aos comandos avançados por script para aquele modelo específico de impressora. Como falei no slide anterior, o Create Output aqui que é responsável por isso. Você não toca no Datamap, não toca no Create Print. O Create Job, ele faz uma organização de sequências, né? Sequenciamento. Ele pode criar sequenciamentos dos dados e arrumar os dados por ordem, etc. Tá? Ele faz isso também fora do template dos dados em si, mapeamento. E aí você tem um create output. Então você cria, esse caso aqui eu estou criando um PDF para armazenar numa pasta. É isso. Então existe essa diferença. E outra diferença é que o create output não é somente o PPD para PostScript. Ele suporta também PCL, High Compression, que aí você tem uma compressão máxima. Aí você suporta aqui a FP de saída. Então tem toda uma tecnologia nova que não era suportada antes. Né? Todas as linguagens de impressão que não eram suportadas antes, hoje são suportadas pelo Create Output. Tá? É muito poderoso. Uma visão geral, né, do Connect em termos de dados, você vê que o Principal Mail Connect, ele em termos de dados, como dados promocionais, um Excel, um CSV, uma base de dados Access ou qualquer outra, para conectar e fazer fazer um promocional direto, né, com o Principal Mail Connect, manter o mesmo conceito.
Até um XML plano sem nós, né? Sem subnós. Ele também é lido pelo Principal Mail Connect, você pode criar o template nele. E aí você tem um valor também, uma subscrição anual muito agressiva aí, com um valor muito atrativo de Principal Mail Connect. Quando você está falando de transacional, invoice, faturas, boletos, notas fiscais, aí a gente tem que partir, no mínimo, para o Planet Press Connect. Que aí você já começa a ler PostScript, PDF, XML, texto do banco de dados, CSV, Excel. Você lê também PCL, mas a entrada PCL para os dois casos, tanto para o Plano Press Connect como o Press Connect, são opcionais, mas você faz o data map do PCL e você usa os dados que nem transparente. O cliente imprime PCL, eu tenho que ler e fazer outra coisa com os dados, não tem problema. Tanto o Plano Press Connect como o PCL Input podem fazer isso. E o AFP como entrada também pode ser lido, somente pelo Press Connect. Você lê um AFP de entrada e pode sair um PostScript, por exemplo. Então é possível fazer. A saída suportada, além da impressão Windows, e-mail, a web agora, pelo novo servidor, tanto o Plano Press Connect, como o Press Connect, pode servir a web. Ele fica por trás, existe toda uma boa prática de arquitetura de segurança, tá? Firewall, e que o Connect ele nunca aparece pela internet, na verdade. Ele fica sendo suportado por trás dos portais. Os portais é que controlam normalmente as questões de segurança e tem toda a parte de firewall, de certificado digital, conexões HTTPS. Isso tudo é transportado para um servidor Connect que está dentro da empresa. A gente tem boas práticas, isso aí, se vocês quiserem depois, podem mandar um e-mail para a gente que a gente manda as boas práticas de arquitetura, de sugestão de arquitetura, para poder ter um motor por detrás do portal de um cliente para fornecer um gráfico de um dashboard financeiro, um dashboard de acompanhamento de entrega, um dashboard e ele fica por trás ali, trabalhando os diversos conectores que vocês já conhecem do Planet Press, workflow, eles trabalham tudo aquilo que pode ser feito, trabalha por trás e ele vai fornecendo ao portal as informações, tá? PDF de entrada, PDF script, PCL, PostScript, batching, mais outputs. A saída, né, batching, a saída por lote, né, a saída produção. Então, isso aí só através do workflow, com Connect, com Plant Press e Press. E saída PPML, VIPP, PPS é possível aqui nos três. A FP e PDS somente no Press Connect. O OpenSUME tem a opção de FP como opcional. O Comilink por exemplo, eu faço uma carta de inadimplência. Eu estou imprimindo aqui as faturas de telecomunicações lá, de uma operadora dessa telecomunicação. Então eu estou fazendo as faturas dela. E ao mesmo tempo, o workflow ele monitora se algum daqueles clientes está inadimplente do mês anterior. E aí ele puxa uma outra aplicação que é uma carta de inadimplência pedindo para ele e enviando o código/barra de pagamento. Essa carta ele é embutido no momento do processamento da impressão das faturas, ele é embutido ali no momento. Ele adiciona essa carta on the fly, no momento que está gerando. Com isso você economiza processo, né? Você não tem que se preocupar, porque ele mesmo, isso a gente chama de commining. Ele combina dois tipos diferentes. O commining está incluso no Press Connect. Atualmente o plano de Press Connect inclui também. Tá? O imaging, como no plano de Press Suite, também é opcional, tanto no plano de Press Connect como Press Connect, e o Performance Pack também. A saída atual, comparado com a saída de e-mail do Suite, tem uma diferença, uma boa diferença, porque a saída atual, como ele é um HTML nativo responsivo, que adapta a tela do celular, adapta a tela do computador, ele é responsivo, ele trabalha com conceitos de foundation, de bootstrap, para quem é mais técnico aí. Então, você tem dentro do
você consegue fazer uma tabela dinâmica né, por exemplo, detalhes, nesse caso aqui é uma fatura, detalhes da fatura. Isso tudo pode ser enviado por e-mail. E aí pode adicionar outros tipos de interação, como Pague Agora. Então, você clica ali no Pague Agora e dispara um outro processo, um API de integração com PagSeguro, com PayPal, enfim, com essas lojas de pagamento, aí automaticamente abre esse API. Então, tudo isso é monitorado e controlado pelo workflow e vai redirecionando para os sites do PayPal, do PagSeguro, etc. E você tem uma interatividade aí, é, uma interatividade interessante. Você pode fazer uma promoção online também, esse banner aí, né? Pague em 30 dias e 10% de desconto. E você tem também a inclusão das redes sociais, que você pode incluir dentro dessa saída aí do HTML. Então, expande um pouco as possibilidades, né? Expande as possibilidades de, de saída, né? Do e-mail anterior no Switch, a gente não conseguia fazer isso, tá? Uma forma fácil de implementação dos nossos clientes tradicionais que têm o Plant Press Switch é o tradicional captura de fila de impressão, que é o Windows Queue Input, né? Que é a entrada de Drive Windows. Você instala um Drive Windows, Plant Press, e aí a gente captura a impressão que tradicionalmente vai em papel, a gente captura, né? Aqui tem uma visão da impressão e aqui tem a visão desse plugin que a gente usa no workflow para capturar o job de impressão e transformar, na verdade, esse job, em vez de ir para a impressora, transforma em dados. A partir daí, ao interceptar esse trabalho de impressão, a gente pode eliminar esse papel e transformar e enviar para o Capture on the Go, que aí o Capture on the Go gerencia esse formulário eletrônico transacional, em vez de ser o papel que viaja, remotamente, quem está conectado no Capture on the Go, ele vai ele vai receber esse formulário. É muito simples fazer um formulário. Eu já mostrei aqui em apresentações anteriores, mas é muito interessante os formulários, como você pode expandir a possibilidade. O conceito de facilitar a vida do cliente, a gente continua mantendo no nosso conceito desse app nosso, Capture on the Go, né? Criar um formulário eletrônico é uma coisa muito tranquila, muito facilitada no nosso software. É por isso que, e detalhe, o app ele trabalha offline, tá? Então, assim, o app, você não precisa de conexão. Uma vez que você fez o download dos formulários transacionais e para o seu celular, você pode ir para a rua sem conexão à internet, enfim. E aí outros elementos como registrar a geolocalização, adicionar fotos para aquele item que chegou danificado, alterar a quantidade. Tem uma interatividade nesse formulário, capturar assinaturas, e quando você dá um submit, inicia um outro processo no workflow. Aí vai atualizar um dashboard para o back-office, vai colocar isso num banco de dados, vai atualizar um sistema do cliente automaticamente quando clica em submit aqui. Então, isso é de forma automática, tá? Que possa ser. Se a gente voltar aqui para o nosso software, eu posso aqui, por exemplo, fechar todo o que eu estou aberto, né? Eu não quero salvar nada. E aí, na minha tela principal do software, do designer, eu tenho aqui, ó, Template Wizard, né? Que são templates. E eu posso criar um template Capture on the Go. Por exemplo, quero fazer uma pesquisa para um paciente, tal. Enfim, então eu posso colocar aqui eu posso criar do zero, esse template, né? E se eu quiser, ele já vem pré-formatado, por exemplo, que aí você tem os botões, né? Se eu botar Live aqui, ó, ele vai dar um preview do formulário, aí ele funciona com os botões, etc, etc, etc. Tá? Aí tem a pergunta.
uma questionário de saúde para cada indivíduo, por exemplo. Isso aqui traduzindo para hepatite, não sei o quê, assinatura, se você requer antibiótico, etc. Agora, se eu quiser, voltando para o design aqui, se eu quiser adicionar, por exemplo, a foto para esse paciente aqui, clico do lado direito e adiciono uma câmera aqui. Quando adiciona a câmera aqui, ele vai habilitar a captura da foto do paciente. Então, com um clique, você tem os campos de assinatura, data, tempo, geolocalização, câmera, local, o scanner de barcode para aplicações que leem produtos, o código-barra de produtos, conta de usuário. Isso tudo aqui, tabelas de campo, são adicionados com clique. Então você faz um formulário desse e no final você via para o Capture on the Go. Eu estou mandando para o Sales aqui, ó, o formulário de saúde. Esse é um formulário de saúde. O que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou botar minha senha aqui, ó, que é a senha do usuário Capture on the Go, desse ID. E aí eu vou mandar para o Sales. E aí eu vou abrir aqui meu Capture on the Go. Vocês podem ver aqui, ó. Eu estou usando o Windows 10, então na minha máquina aqui, como eu estou usando o Windows 10, ele tem um aplicativo ele tem um Windows Store, né? Então eu instalei o aplicativo, estou aqui como Sales. Então assim, no meu repositório aqui, eu não tenho nada, tá vendo? Tá zerado. Quando eu mandar esse formulário saúde aqui, vou dar um finish aqui, ele vai mandar para esse usuário Capture on the Go, que é o usuário Sales, né? Aí o formulário foi. E aqui está aqui o nosso formulário de saúde, chegou aqui no repositório remoto. E aí quando eu der um open aqui, tá lá o nosso formulário de saúde, né? Com os botões funcionando, etc, né? Ou seja, isso, né? Isso que eu fiz aqui agora, eu criei um formulário do zero, né? Peguei um template pronto, e aí ó, a gente pode estar fazendo aqui as datas de nascimento, etc. Pá. Entendeu? E todos as funcionalidades do mobile a gente vai ter aqui, tá? Radio button, né? O botão do radio. Então, o que eu estou fazendo? Assinatura, assinatura, data, que aí vai dar a data de hoje, Isso tudo vai acionar geolocalização, vai acionar tudo remotamente. Mas como é que eu fiz isso? É, é o conceito, a nossa missão, libertar o usuário. A gente não tem que programar nenhum código. Eu aqui, com o design, continuo o nosso conceito do Switch, que é interface gráfica, drag and drop, você arrasta ícones para cá, você cria, e aqui é um gerenciador de formulários. Eu posso ter N formulários para esse usuário aqui. Então, existe uma loja, o Capture on the Go controla o usuário, e no nosso workflow, a gente tem uma seção aqui que a gente controla essa loja. No momento tal, eu tenho uma saída de um formulário para um repositório e eu posso adicionar o nosso destinatário de acordo com o que vem num repositório, nos dados, etc, etc. Então ele controla o workflow, ele vai controlar o que formulários transacionais, que tipo de questionário eu tenho que mandar para que pacientes, para que hospitais, isso tudo é gerenciado no workflow, tá? Isso, a aplicação atual, isso é uma aplicação muito forte atualmente, né? E aí o que é que a gente a grande vantagem é que o nosso design ele tem uma habilidade de fazer um formulário e alterar o formulário muito rápido, né? Não precisa fazer os códigos para uma aplicação app nova, né? Então, voltando, então esse foi o Capture on the Go. E se a gente quiser expandir a possibilidade mais ainda, em vez de capturar uma fila de impressão do Windows, por exemplo, numa rede, a gente pode capturar uma impressão pela internet de forma segura. Então,
O Connect Send é um driver que a gente criou para que o nosso cliente, que não tem nem o Connect instalado, que não tem nem o PlanPay instalado na ponta, ele somente instala um driver de impressão e na hora que ele imprime, ele tem uma interatividade na tela junto com o servidor remoto Connect, ele fornece uma interatividade. Por exemplo, ele fornece, essa aplicação é para um centro de impressão. Eu sou um professor, estou trabalhando da minha casa, mas tem um centro de impressão lá que eu preciso imprimir, e ele mesmo se encarrega de mandar a carta por correio, ou o próprio correio, né? Ele pode receber aplicações do cliente, né? De impressão, o próprio correio se encarrega de entregar, né? Então tem várias aplicações aqui. Então esse Connect Send ele interage com o servidor que está controlando essas impressões e pode, por exemplo, papel timbrado, qual tipo de papel você escolhe aqui, o diferente tipo de envelope, onde vai essa aplicação. Isso, como é para um birô de impressão, essa parte está voltada. Mas poderia ser para um professor que tem. Aqui vai aparecer os alunos, que ele quer mandar uma mensagem para um aluno específico, e isso vai gerar um e-mail HTML. Pode ser também. Isso tudo a gente trabalha a nível de processo no workflow. Desculpa. Nesse caso aqui, nós temos as seleções de papel timbrado, inserir um código de barra, um formato de envelope, posicionamento genérico. E aí tem um preview na tela aí. Isso tudo online, e aí ele ganha a prova, e quando aprova, ele vai para o outro passo. Essa tela da direita aqui é uma informação um pouco mais técnica aí, só para quem é mais técnico. São todas as informações do usuário. O cliente imprime, ele não instala nada de software na máquina dele. Na hora que ele instala o driver de impressão, ele aponta para esse Connect remoto, para esse workflow do Connect remoto. E aí, ele tem o Job ID, ele tem o usuário, ele sabe quem está imprimindo, sem precisar logar em nenhum sistema. Isso expande muito a possibilidade de você capturar trabalhos remotos para um servidor Connect, um Workflow Connect, em que ele vai fazer depois os processamentos de e-mail, colocar num banco de dados ou colocar numa web. Isso expande as nossas possibilidades atuais de digital, né? De remoto. A gente pode ajudar, né? Na questão de fazer aplicações para trabalho remoto, né? Quem já conhece o PlanPay sabe como a robustez do software e processamento que a gente hoje, com o Connect, a gente tem mais um motor trabalhando para processar mais rápido, tá? Então, todas as informações, Job ID, status, qual o IP da máquina que imprimiu, o usuário que está imprimindo, isso tudo vem no job de impressão. A gente captura e usa no workflow, tá? Então, o Connect Send é uma ferramenta muito interessante para os tempos atuais de impressão remota de casa. É muito interessante. Ele trabalha com segurança e ele trabalha adicionando essa possibilidade remota. A tecnologia Connect também permitiu fazer plugins personalizados. Inclusive, vocês podem baixar do nosso site, plugins personalizados. Se eu abrir aqui a web, né, no nosso site, se você, no suporte aqui, ó, a gente tem centro de recursos, né? Centro de recursos, a gente tem aqui embaixo uns plugins. Pronto. Então, ó, o plugins custom plugin package. Você pode criar um plugin específico para a sua aplicação. Entendeu? Então, isso você pode criar um plugin personalizado para você, dentro do workflow, para usar especificamente um processo específico. Então, a gente melhorou muito isso né, nas versões atuais. E aí a gente tem plugin para os sistemas SM, né? M-Files, DocOS, SharePoint,
Laserfish, therefore, eles podem ser conectados através de plugins especializados. Quando a gente está mandando e-mail em lote, né? Quando a gente está mandando um e-mail massivo, né? Um e-mail massivo, existem práticas de anti-spam na web, né? Se você mandar tudo de uma vez, sei lá, 100 mil e-mails de uma vez, ou 1 milhão de e-mails de uma vez, isso pode entrar dentro do servidor de anti-spam, podem detectar isso e você entra numa lista negra, né? Para evitar, uma das possibilidades é você conectar a sistemas de envio de e-mail que tratam essa questão do spam. O SendGrid e o EmailJet, por exemplo, são dois servidores de e-mail que você faz toda a parte de data mapper, template, qual o template você vai usar no Connect, no software, e manda para eles. Eles gerenciam o envio. Então, eles gerenciam essa questão de anti-spam e também eles mesmos têm painel de estatística. Quem abriu, quem não abriu. Então, com isso, o que a gente faz? A gente, primeiro, o processamento é rápido, porque a gente faz no servidor Connect toda a parte de processamento. E, na verdade, manda, através desses plugins, vamos dizer assim, mastigado, né, para esses servidores. Então, esses servidores não têm nenhum processamento, eles, na verdade, se encarregam simplesmente de enviar e controlar o envio, entendeu? Então, com isso, a gente consegue expandir a possibilidade de conectividade junto com o workflow do Connect, né? Eu já comentei a parte, e é muito rápido. Uma outra funcionalidade atual, no workflow atual, e no Connect atual, é permitir assinaturas digitais em dispositivos como tokens, USB, HSMs. São dispositivos que exigem um cartão de eCNPJ, por exemplo. Permite aplicar assinaturas digitais para alguns países, né, ou aqui no caso do Brasil também, você pode, com certificado digital, armazenar legalmente o documento, tal, etc. Isso pode ser feito também diretamente no Connect, tá? Integrando o certificado digital junto aos leitores físicos com os documentos sendo criados no Connect. Isso é possível fazer. A gente tem uma biblioteca de informações técnicas, tá, para o pessoal técnico. Se a gente, essa biblioteca, na verdade, é interno do Objetivo Luno, mas a gente pode compartilhar, por exemplo, fazer download do PDF de um artigo específico. Se vocês tiverem interesse em algum dos pontos ou alguma das tecnologias que a gente comentou aqui, eu posso depois manda um e-mail para a gente envia depois, faz um follow-up, enviando essa informação técnica específica, tá? Vamos para nossas notas finais, depois eu vejo as perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta. Notas finais. O Elconet, como já comentei anteriormente, 2020.1 está previsto para junho desse ano. Ele vai trazer novas funcionalidades, sempre visando o futuro, né? As novas funcionalidades têm a ver com a parte de conectividade, tem a ver com acesso remoto, tem a ver com conectividade com outros sistemas atuais. O gerenciamento de correspondência também vai sair, provavelmente junto, e a gente vai ter um webinar específico para explicar como é que funciona isso. O Capture on the Go Starter é uma promoção que a gente tem, que a gente oferece. O Capture on the Go Starter inclui o Plant Press Connect, tá? Então, assim, você não tem que comprar o Capture on the Go e o Plant Press Connect. Não. Você assina o Capture on the Go Starter, você tem 10 usuários, e o Plant Press Connect vem junto, um pacote completo junto com o Image. Então você tem um pacote completo para iniciar o que eu acabei de mostrar aqui, essa facilidade de trabalhar com um gerenciador de formulários eletrônicos transacionais, que é o Capture on the Go, nas 3 plataformas mobile, com essa funcionalidade, com essa facilidade de desenvolvimento, para vocês ganharem fôlego de desenvolvimento. Muitas vezes vocês esperam uma empresa 6 meses, 3 meses para fazer
um formulário novo, você aqui em uma semana você consegue fazer um formulário. Você já tem os templates pré-prontos para o seu cliente. Você tem os templates pré-prontos já dentro do próprio Connect. Você já pode começar a partir dali. Então, isso volta para a gente e a gente trabalha as novas funcionalidades. Tá? Então, a gente tem essa promoção. Quiser uma cotação, entra em contato com o Novo, que a gente faz uma cotação. 10 usuários de Capture on the Go incluso, Plant Press Connect e o Image Connect incluso nesse pacote. A subscrição do Plant Press Connect e Press Connect é não a licença vitalícia. Você pode comprar a licença vitalícia ou pode fazer subscrição. A subscrição inclui o Image e o Optimize Output, tá? O Optimize Output é só para o Planet Press Connect. O Press Connect já inclui o Optimize Output. O Optimize Output é a linguagem de impressão. Para você imprimir e ter a linguagem de impressão ativa nos jogos de impressão, PostScript, PCL, com o manejo avançado de papel, de cor, grampeamento. Isso você trabalha com o Optimize Output, tem que ter. Se você vai usar o Plan Press Connect basicamente para trabalhar com Capture on the Go, por exemplo, Starter, com formulários eletrônicos, você não precisa de Optimize Output, você não precisa imprimir. Então você trabalha, ele não vem, por isso que não vem com o Optimize Output. Tá? E subscrição por 3 anos, 5 anos, são mais em conta do que subscrição anual, entendeu? Você pode comprar 3 anos, pode comprar 5 anos e para cobrir o seu contrato de subscrição. Está disponível também. É só entrar em contato conosco. E perguntas. O End of Life, que é o fim da vida do Plant Press Suite, quando vai ser? Na verdade, não existe uma data ainda, uma data definida, mas algumas coisas que acontecem hoje. Por exemplo, hoje já não aceitamos pedidos para mais de um ano da versão Suite, porque pode ser que a gente decida durante o ano a data do fim de. Então a gente não pode comprometer suportar 5 anos, por exemplo. Então o que é que a gente oferece hoje? A gente oferece hoje um cross-grade, que é uma conversão. Você compra um cross-grade para o seu cliente atual, que tem um Plant Press Production, por exemplo. Você faz o cross-grade para o Plant Press Connect, e aí o primeiro ano do Plant Press Connect a gente não cobra, e aí você tem que ter o oil care válido durante esse ano do Switch, do Production, e a partir do segundo ano a gente já é o Connect. Então, durante esse ano, você usa os 2 servidores. Você não mexe no servidor atual, você pode instalar o Connect num segundo servidor e você deixa os 2 servidores funcionando ao mesmo tempo. No final desse período, você decide, a gente pode estender por mais um ano o switch, se estiver em vigência, se necessário, ou você, durante esse ano, trabalha a conversão dessas aplicações. Aliás, todo o template desenvolvido no Planet Pass Suite com o design de clássico do Switch, ele é executado no Connect. Ele pode ser executado. O Connect suporta, o Workflow Connect suporta, é compatível 100% com os templates do Switch. Então você pode até importar para esse servidor e processar nesse servidor. Porém, ele não vai utilizar os novos engines novos motores de 64 bits que a gente tem, que quando você faz o design, usando o design do Connect, você tem esse motor mais forte, né? Você tem esse motor full, você aproveita os 64 bits e é o processamento mais rápido. Então é isso, minha gente. Vamos tal. Se tem uma outra pergunta, que é solução para impressão de IPVA, né? Bom, PVA é um documento transacional como boleto, como invoice, fatura, enfim. E a gente tem, não, no histórico do Plant Press, a gente já trabalhou com impressão de multa, assim, eu mesmo, né, com meus quase 20 anos de Plant Press, né, 19 anos, para ser mais específico, eu já vi nessas aplicações, a gente já trabalhou com
São aplicações clássicas que a gente trabalha, e agora até mais com o gerenciamento de imagens, né, gerenciamento do próprio Connect, que a gente tem mais poderoso, fica até mais facilitado atualmente, tá? A gente faz com certeza. Outra pergunta, se faz que a gente tinha um aplicativo que tem com Caption the Go, algo parecido com a NotoPen. A NotoPen, para quem não conhece, foi aquela caneta digital que capturava o que escrevia no papel automaticamente. A gente hoje não suporta mais essa tecnologia, né, da NotoPen, e ao invés do papel, a gente hoje usa o formulário no Caption the Go, né? Em vez de usar aquela captura em papel, a gente hoje, a própria tendência mundial de transformação digital, ela indica a gente tem, por exemplo, a gente tem a parte legal do formulário eletrônico. Por quê? Porque você pode incorporar, como você pode incorporar o certificado digital, então você pode incorporar aquele usuário do Caption the Go, porque o Caption the Go é controlado para o usuário. Desculpa. Ele pode ter o certificado digital dele pronto para ser incluído naquela assinatura. Então você tem uma validade legal. Mesmo sendo captura em papel, você consegue ter uma validade legal sendo trabalhado. Isso tem que trabalhar em projeto, tá? A gente tem. Isso a gente trabalha com desenvolvimento. A gente oferece desenvolvimento também. Nós temos uma equipe de professional service, serviços profissionais, que pode trabalhar e ajudar também você nisso. Bom, então a nossa sugestão de replace para a NotoPen é Caption the Go. Bom, gente, obrigado pela atenção. Agradeço muito. Qualquer contato aqui, envia um e-mail para sales, está na tela, sales@sadbr.objetivoluno.com. A gente pode estar aqui o site, a gente pode entrar em contato e responder, podem fazer pergunta, como eu falei, qualquer pergunta ou pergunta adicional ou solicitação, entre em contato conosco. Agradeço muito vocês e até o próximo webinar que a gente vai estar fazendo. Um abraço. Tchau, tchau.